Graça e paz, irmãos, paz de Deus e paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estou aqui com esse microfone e, como sempre, o esquecimento me fez deixar de carregá-lo. Então, se ele, por acaso, parar de funcionar, eu vou continuar falando alto, porque eu acho que nem precisa dele. Eu estou com esse aqui também de ouvido. Eu acredito que vai dar de ouvir a mesma coisa. O tema dessa palavra hoje é a prova que Paulo passou e a providência de Deus, para Paulo na ilha de Malta. Vamos ficar bem em comunhão, que aqui Deus vai falar conosco, tenho certeza. E nós vamos ler aqui alguns trechos de Atos 27, versículo 13, 14 e 44. Tem uma Bíblia aqui, uma passagem online, e nós vamos fazer a leitura aqui, ok? Deixa eu ver qual tradução que é. Não marca a tradução ali, mas você pega a sua Bíblia João Ferreira de Almeida, pode ser a nova versão internacional, uma Bíblia boa, pode ser a King James, a João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Jerusalém, não tem problema. Vocês têm que tomar cuidado, é de uma outra Bíblia que vai surgir, que assim que eu tiver o nome dela, logo eu vou passar para vocês, ok? Ainda acho que não está à venda. Tem uma que é TB alguma coisa, essa Bíblia, cuidado, tá, irmãos? Todo caso eu não tenho certeza, eu não quero. É preferível comprar outras traduções enfim, as traduções mais conhecidas são as mais antigas, ok? E havendo já muito, Atos 27, versículo 13 a 44. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse, fora, na verdade razoável, os senhores ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perda. 22, essa perda, certo? Mas agora vos admoesto, esse versículo 22, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente do navio. Porque estava mesmo à noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus deu todos quantos navegam contigo. Porquanto os senhores têm de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então nós lemos o capítulo 27, o versículo, ou melhor, nós começamos a partir do versículo 21. Nós não lemos tudo, certo? Mas você pode ler do versículo, o capítulo 27 até o versículo 44. Nós lemos apenas até o versículo 25, salvo erro aqui. Bom, estou lendo uma Bíblia online, eu não sei se eu estou vendo direito isso aqui, né? É Atos 27, 13 e depois 44. Mas onde está o 44 aqui? Bom, tudo bem, nós vamos ver aqui, irmãos. Houve uma situação desesperadora entre todos os passageiros, mesmo porque Paulo já tinha dito antes que era para se tomar outro caminho, mas ninguém quis dar ouvido, porque ele não era marinheiro, porém estava ali um que é dono do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. A presença de Paulo teve uma voz de encorajamento diante deles também, e de uma salvação providencial a todos os que estavam a bordo. Se nós olharmos a recepção em Malta, no Atos 28, versículo 1 e 10, nós vamos ver as bondades dos habitantes também. Isso aqui eu estou fazendo um esboço para vocês entenderem. O acolhimento de Paulo e seus companheiros e a cura de Públio e outros doentes. Então aquela jornada que Paulo fez até chegar a Roma também foi um cumprimento de uma missão. Então nós podemos concluir, irmãos, que a história de Paulo na ilha de Malta é um exemplo de como a providência divina pode estar presente mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então você não pense que Deus não pode tomar providência na tua vida, porque Deus pode, para Ele tudo pode, entendeu, irmãos? Porque Ele é um Deus que em todas as circunstâncias, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Então não duvide do controle de Deus na tua vida, porque você como cristão tem que ter a certeza que mesmo no meio das adversidades da vida, você pode esperar em um Deus que tem fidelidade, que é o teu Deus que você serve. Então eu acredito que você vai entender muito bem o que o Senhor quer a respeito desta pregação, desta palavra,
e como Ele vai fazer conosco para que nós possamos entender melhor como Ele nos ama. Não é qualquer coisa que vai separar o amor de Deus de nós, não. Nós temos que estar preparados, irmãos, e sabermos que o Senhor é o nosso pastor e que nada, nada, absolutamente nada nos falta. Apenas temos que confiar nele, ter dentro de nós, irmãos, essa certeza que mesmo nos momentos da adversidade, mesmo no momento de nós tomarmos alguma decisão, nós sabemos que Deus, Ele está conosco, como estava com Paulo naquele navio, ok? Ele sabia muito bem que ele tinha que se apresentar diante de Roma. Ele sabia muito bem que ele precisava, era um compromisso dele, irmãos, ele estar diante daqueles homens ali em Roma. Ele não estava ali por acaso, ele não estava ali apenas por uma simples, mera coincidência. Ele já estava preso ali porque tinha uma missão a cumprir, certo? E nós, irmãos, às vezes temos missões a cumprir e não sabemos. Quando Deus tem um plano na nossa vida, irmãos, aconteça o que acontecer, haja o que houver, o plano de Deus ele é concretizado. Não adianta o inimigo se atravessar, não adianta o adversário querer tirar aproveitamento disso. Por que não adianta, irmão Raul? Porque Deus, irmãos, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele tem poder no céu, na terra, em todo lugar. Ele não é uma pessoa que fala e não cumpre o que Ele fala. Você está entendendo? Ele tem, sim, o seu projeto de salvação. Ele tem, sim, a sua capacidade de cumprir a sua palavra em todo momento da sua vida. Certo, irmão? Ele tem tudo isso, basta você crer. Você precisa ter em ti também a fé, né? Tem que saber que Paulo foi um homem, irmãos, que ele tinha fé. Primeiro, ora, ele ouviu uma voz que ele nem sabia de quem era, certo, irmãos? Veja bem, ele ouviu uma voz quando ele estava a caminho de Damasco e ele ficou preocupado e caiu até da onde ele estava. Eu não disse que era um cavalo, se era um burro, se era um jegue, eu não sei, sei que ele caiu. Ou se ele estava a pé, bom, ele caiu da onde ele estava montado. E certo é que ele estava em alguma coisa, ele era uma autoridade, ele não ia ficar andando a pé. E ele era uma autoridade importante, né? Porque ele foi enviado pelos principais da sinagoga com cartas para poder tirar a liberdade daqueles cristãos que estavam ali. Ele foi uma figura proeminente da história, onde desempenhou um papel fundamental na disseminação também e na consideração dos ensinamentos, da consolidação, entendeu, irmãos? Dos ensinamentos de Jesus Cristo. Durante os primeiros anos da igreja primitiva, ele foi conhecido por seu nome hebraico de Saulo. Aí eles falam Shaulo, né? O seu nome romano de Paulo. Ele era um fariseu, antecedente benjamita, cidadão romano. Sua vida e obra são de grande relevância no cristianismo, irmãos. E para compreender isso, vocês vejam a expansão do cristianismo que houve quando Deus se usou de Paulo. Sim. Toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Mas como Paulo foi um instrumento nas mãos de Deus, como ele teve uma certa influência, mesmo no cristianismo, mas também nas complexidades das relações entre os judeus, porque ele também era judeu, né? Ele era judeu, embora ele era judeu por natureza, pela carne, mas ele já tinha crido no Evangelho de Cristo. Porque nós temos que entender que existe o judeu que não é religioso, existe o judeu religioso, certo, irmãos? E nós não devemos fazer exceção de pessoas também, porque o povo de Israel é um povo que foi escolhido por Deus, irmãos. Embora existem os maus, existem as ervas daninhas, em todo lugar existe. Em determinadas igrejas evangélicas está cheio de erva daninha. O que nós vamos fazer? O Senhor não falou que ia plantar o joio junto com o trigo, permitiu? Então nós temos que entender isso. Nossa fé, irmão, ela tem que ser centrada na palavra de Deus, na Bíblia. E nós temos que conhecer bastante, com muita profundidade, quem foi Paulo também. Como ele foi, como foi a sua conversão, o seu chamado, irmãos. Certo? A forma que ele atuou, né? E aquilo que nós podemos aprender com aquilo que ele fez, que Deus se usou dele. Não foi ele, foi Deus, não é?
Nós podemos entender que o apóstolo Paulo também era conhecido como Paulo de Tarso, que foi um fervoroso seguidor de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Embora não tenha sido um dos 12 apóstolos, irmão, ele desempenhou um papel fundamental dentro do apostolado, na propagação do evangelho do Senhor Jesus Cristo durante o primeiro século. Além disso, Paulo foi extremamente reconhecido como uma das figuras mais influentes da era apostólica. Vocês sabiam disso? Nós sabemos, irmão, que Paulo era humilde. Ele nunca deixou se levar pela glória daquilo que Deus deu para ele. Porque Paulo tinha conhecimento bíblico, tinha conhecimento histórico, tinha conhecimento de línguas também. Ora, ele era um homem criado aos pés de Gamaliel, imagine. Era um PhD da época da lei, irmão. Podemos dizer assim. E também fundou diversas igrejas. Não é que ele criou prédios e colocou nomes, não. Ele foi uma pessoa, irmãos, que pela misericórdia de Deus, toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Eu não estou pregando Paulo, estou pregando Jesus Cristo. Mas ele foi um ferrenho perseguidor da igreja de Cristo, certo, irmão? Tanto em Jerusalém, e provavelmente ele esteve presente, diz a Escritura, diz a história, e provavelmente ele esteve presente na execução de Estevão. Para vocês que não sabem, vocês podem pegar a Bíblia de vocês no capítulo 8, versículo 1 ao 3 de Atos dos Apóstolos, e vocês vão ver que posteriormente ele partiu para Damasco com um propósito do quê? De acabar com a reunião dos cristãos. E foi ali, irmãos, foi ali que o Senhor apareceu para ele. Por isso que houve um significado no nome dele, de Paulo. Isso é um significado. Sabiam que os judeus mudavam os nomes? Muitos não sabem, Josué era chamado de Oséias. E Moisés trocou o nome dele para Josué. O nome Paulo tem origem latina. Certo, irmãos? Veja bem, o nome Paulo tem uma origem latina, que significa pequeno ou humilde. E é uma forma masculina do nome latino, Paulus, porque eles colocavam um S no fim. Paulus. Esse nome era bastante comum na Roma antiga. E mais tarde ele tornou-se ampliamente utilizado em muitas culturas em todo o mundo, devido à influência do cristianismo. Então muitos colocavam, achavam bonito, né? Ele quer dizer pequeno, humilde. Mas vamos ver por quê, irmão. Porque Saulo não, Saulo era grande, orgulhoso. Vamos chegar lá, irmão. Certo é que Paulo, irmãos, ele desempenhou um ministério que o Senhor Jesus Cristo deu para ele, que foi muito crucial, foi muito forte na disseminação do cristianismo. Portanto, o nome Paulo carrega uma conotação de humildade, de simplicidade, refletindo os princípios cristãos, da modéstia e do serviço prestado para o Senhor, que o Senhor deu a ele, certo, irmãos? E quando o Senhor apareceu para ele, ele respeitou, ele nem sabia quem era, ele era uma autoridade. Mas quando ele visse, ele disse, quem é Senhor? Olha a maneira, como se ele falasse, quem é Adonai? Porque Senhor, nós falamos no Brasil, Adonai em hebraico, Adonai quer dizer Senhor verdadeiro, entendeu, irmão? E Saulo continuava a sua perseguição aos cristãos, uma ferocidade, irmão, feroz mesmo. Ele estava a fim de pegar, dar suas investidas, respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, conforme descrito na palavra. Que ele queria, ele foi ordenado para isso, ele levava cartas, né? Ele era dominado mesmo por um espírito e desejo de destruir os seguidores de Jesus Cristo. Dá para entender, irmão? Por isso que os apóstolos tiveram um pouco de receio, não é? Ao chegar perto dele. Porém, irmãos, como um rebanho disperso em Jerusalém, né? Como um rebanho que estava lá em Jerusalém, disperso, irmão, ele voltou os seus olhos para outra cidade de Damasco e chamou sua atenção. Essa cidade era um grande centro comercial e uma significativa população judaica. Então ele teve o conhecimento de todos que o cristianismo estava espalhando rapidamente. Ali Saulo talvez, não posso dizer, irmão, talvez, pelo que eu leio aqui na Escritura, ele chegando ali, irmão, talvez ele temesse alguma coisa, enfim. Estava ali sendo espalhado o evangelho rapidamente, e Saulo talvez temesse que a mensagem cristã se espalhasse ainda mais a partir dali. Então assim ele se dirigiu ao sumo sacerdote que dava a ordem no sinédrio, né? Antes de ir para lá,
e o órgão legislativo dos judeus em todo o mundo na tentativa de obter mandados de prisão para cristãos que estavam na sinagoga de Damasco. Então ele está preocupado com o crescimento do evangelho. Ele não está preocupado que o evangelho estava crescendo. Ele está preocupado que ele queria impedir o crescimento do evangelho. No entanto, irmão, a coisa foi diferente, porque quando o Senhor apareceu para ele naquela manifestação celestial, deslumbrando a intensidade da glória de Deus sobre ele, mostrou para ele quem ele era. Aquele Saulo, ainda atordoado, perguntou: quem és tu, Senhor? Veja bem, mudou já a fala dele. E parece que ele tinha já suspeitado, né? Ele estava suspeito da resposta. E alguém falou com ele, e não foi alguém qualquer, foi o Senhor Jesus. Disse: eu sou Jesus a quem está perseguindo. E é difícil para você resistir aos aguilhões. Aguilhões quer dizer, aos ponteiros de ferro, né? Porque o Senhor veio com ele como uma ponta de ferro. As palavras que o Senhor Jesus falou para ele, irmãos, mostrou para ele que ele estava perseguindo o Senhor Jesus Cristo, não estava perseguindo o povo de Deus. Então, ai de você que persegue um irmão, que persegue alguém que fala de Cristo, que persegue porque não é da tua denominação, e você fica aí perseguindo. Você está perseguindo um servo de Deus que senta até alguém no ministério porque pregou uma palavra ou porque anunciou o evangelho e não tem cargo. Você está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo, irmão. Você toma cuidado, porque senão Deus vai acertar a conta com Deus. Senta os outros, de qualquer maneira, achando que você é alguma coisa. Tira a liberdade. Você está tirando a liberdade de Cristo. Olha, você vai acertar a conta com Deus, viu, irmão? Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Veja lá bem o que você está fazendo. Só porque você tenha cargo, compromisso. A obra de Deus não está baseada em cargo e em compromisso, não. Aqui esse homem, Paulo, era um homem que tinha compromisso diante das autoridades da época. E o Senhor não estava nem aí. O Senhor derrubou ele e fez ele ficar cego. E se ele não sumir, ele ficava cego o resto da vida, irmão. Mas Deus teve misericórdia porque Deus fez dele um vaso de honra na presença de Deus. Por isso, irmão, esse chamado Paulo de Tarso, o Senhor falou com ele claramente, irmão, numa condição já diferente. Ele compreendeu a mensagem de Cristo. Ele entendeu que estava fazendo cego, que ele estava cego. Que ele era cego não só material, mas ele era cego espiritual. Então ele jejuou, orou, arrependido e buscou a reconciliação com Deus. Tem crentes, irmãos, que são batizados, que são crentes, que aceitaram a Cristo Jesus de boca para fora, mas não são ainda convertidos. Por quê? Porque acham que são maiores do que os outros, são capazes. Principalmente essas denominações exclusivistas que tem aí, que acham que todo mundo é errado e só ele está certo. Nós temos que colocar a mão na nossa consciência quando nós erramos e dizer: Senhor, me perdoa, eu errei, eu quero me acertar. E não dizer que só aqui tem a salvação, não. A salvação não está aí, a salvação está em Jesus Cristo. Agora, se Jesus Cristo estiver em alguém que está aí dentro, louvado seja Deus, porque se não tiver, meu filho, está perdendo o seu tempo, está entendendo? Após o encontro que Paulo teve com o Senhor, irmão, Deus chamou ele, Deus teve misericórdia dele. Deus chamou ele um discípulo em que Damasco era chamado Ananias, e instruiu ele a ir até Saulo e impor a mão sobre ele. Levou Saulo na casa de Ananias. Ananias colocou a mão sobre ele. Estava apreensivo também, porque conhecia muito bem quem ele era, né? Perdoa, irmãos. Por causa da sua reputação. Mas o Senhor disse para Ananias e Ananias obedeceu. E quando Ananias restaurou a visão, batizou ele, e logo a igreja ficou sabendo e ficou se destacando que ele estava agora trabalhando como um papel crucial no desenvolvimento do cristianismo. Quantos que estão por aí, quantos até que você já sentou, você que está dentro de uma igreja evangélica, que Deus quer usar como instrumento e você pôs ele no banco. Fique sabendo que a salvação não está vinculada à sua denominação. Se você pensa isso, você está enganado. A salvação está em Jesus Cristo. Se você fez alguma coisa injustamente para alguém, não tem problema. Deus tira ele daí de dentro, põe ele em outro lugar e ele vai trabalhar e vai surtir efeito de fruto para a honra e glória do Senhor. Porque o nosso assunto é Jesus Cristo, não é CNPJ nem nada disso não, tá entendendo? Aí daquele que quer pôr a mão naquilo que é de Deus. Nós temos que ter cautela sobre isso, irmão. Nós temos que questionar muito a vontade divina, porque Deus escolhe as pessoas às vezes como
como uma chave espiritualmente. E não seja você um tropeço na vida de ninguém, irmão. Tá entendendo? Seja você um homem de Deus. Isso não é só para aqueles que estão lá fora. Muitos que estão lá fora, que não conhecem o Evangelho, vão crer através daqueles que Deus quer. Porque Deus já determinou cada um. Entende, irmãos? E se nós formos analisar, nós vamos ver, irmão, por que Paulo mudou de nome. Por causa disso, da grandeza que ele tinha. Paulo, ele era originalmente, pelo nome hebraico, Saulo, que seja Shaulo, né? Antes de ser chamado de Paulo. A mudança de nome de Saulo para Paulo é minuciosamente no Novo Testamento da Bíblia, a mais especificamente nos Atos dos Apóstolos, no versículo 13 e versículo 9. Transformação de nome pode ter ocorrido por várias razões, irmãos. Por várias razões. Por uma adoção romana, né? Que era de origem judaica, mas também cidadão romano, e muitas pessoas naquela época tinham dois nomes, um nome hebraico e um aramaico. Saulo é um nome romano. Saulo é um nome romano. Paulo, isso era como entre os judeus da diáspora que viviam sob a influência romana, tá? Então a missão dele era uma missão maravilhosa, era uma missão entre os gentios. Mencionava que Paulo se tornou um missionário e começou a espalhar o cristianismo entre os gentios, aqueles que não eram judeus. Seu nome Paulo pode ser preferido, pois era mais fácil de pronunciar, mais familiar para as pessoas fora da comunidade judaica. E o simbolismo espiritual também, a interpretação da mudança pode ter um significado simbólico. O nome Saulo estava associado ao seu passado, como perseguidor dos cristãos, enquanto Paulo pode ser representado como uma identidade espiritual, uma vez que ele se converteu ao cristianismo e passou dos seus princípios aos princípios apostólicos. Está entendendo, irmão? Paulo foi um homem de Deus. Ele foi escolhido por Cristo para levar a palavra de Deus. E você, não quer ser escolhido por Cristo? Você sabe que ser escolhido por Cristo, pelo Senhor Jesus Cristo, não é uma brincadeira. Não é algo assim comum. Aquele que tem o desejo de fazer a vontade de Deus, irmão, ele sofre. Ele é caluniado. Ele é blasfemado. Você vai esperar que você vai receber presentinho, não. Aqueles que estão recebendo presentinho lá porque estão em cima de um púlpito no ministério, muitas das vezes, irmão, não estão nem aí fazendo vontade nenhuma. Eles querem construir prédio, fazer igreja, etc, etc, para que o nome dele fique na história. Mas bem-aventurado aquele que o teu nome talvez nem na história aqui da terra não vai ficar. Tá? Não tem problema. Nosso passado do pecado, esse tem que ser esquecido em Cristo. Porque Cristo morreu por nós e levou tudo embora. Agora, o nosso nome não interessa onde que ele vai ficar aqui na terra. Importa que ele esteja escrito no livro da vida. Quando o Senhor abrir aquele livro e encontrar o teu nome. Então fique sabendo, irmão, irmã. Estão te perseguindo porque você é uma serva de Deus, um servo de Deus. Estão te perseguindo porque você está estudando a Bíblia. Estão te perseguindo porque você está entendendo que o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação não está vinculada a uma denominação. Estão te perseguindo porque a salvação ela não está vinculada, glória ao Senhor, a nenhum homem nesta terra. Estão te perseguindo por causa disso. Dê glória a Deus. E você que ainda não creu em Jesus Cristo como seu Salvador, presta atenção no que eu vou te falar. Paulo também não cria, ele precisou passar por um processo difícil, ficou cego, caiu de onde ele estava montado, enfim, não é necessário você passar por nada disso, você apenas basta abrir o teu coração agora e orar assim comigo: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aceita-me diante da tua presença como um servidor, eu quero te servir, entra no meu coração, eu quero aceitar a Jesus Cristo como meu único, suficiente e pessoal Salvador. Senhor, mas eu não quero aceitar de boca para fora. Eu quero que tu transforme a minha vida. E quanto ao meu batismo, me mostra onde eu tenho que ir. E eu irei fazer a tua vontade, porque de agora para frente eu vou deixar a idolatria, vou procurar lutar contra os vícios que eu ainda tenho e vou encontrar, Senhor, com certeza, porque o Senhor Jesus Cristo disse:
se com a tua boca confessares e se com o teu coração creres, receberás a vida eterna. Você crê em Jesus Cristo? Não no Jesus Cristo feito de barro, não no Jesus Cristo feito de madeira, não no Jesus Cristo feito de metal ou de ouro, mas naquele Jesus Cristo que desceu do céu, que é o Yeshua HaMashiach, que nasceu lá em Belém da Judéia, e lá, irmão, de lá ele teve que fugir para o Egito, porque queriam matá-lo, e depois do Egito ele voltou, foi criado em Nazaré, e de Nazaré ele apareceu na vida pública e logo em seguida, após ser batizado, cumpriu 3 anos e pouco de ministério, de pregação, e depois foi preso, levado à morte e morte de cruz. Você crê nele? Será que ele ficou ali, morreu e acabou? Não, a missão dele foi outra. Ele morreu, ele desceu nas bases mais profundas da terra, anunciou o evangelho para aqueles que estavam presos e para aqueles que estavam cativos, ressuscitou no 3º dia, apareceu a mais de 500 pessoas, historicamente tem como provar que ele ressuscitou, embora os homens não querem que isso aconteça, mas eu creio, e se você crê também, você vai receber dele aquilo que você precisa. E você pode me perguntar, mas irmão, qual a igreja que eu vou? Tem tanta igreja aí. Olha, você pega a sua Bíblia, porque eu já não vou te falar mais nada sobre igreja, porque cada um tem uma forma de servir a Deus, ok? Eu sou um missionário, eu prego onde Deus me manda. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Pega a sua Bíblia, começa no Novo Testamento, que é melhor. Começa a ler o Novo Testamento. Se você mora aqui em Portugal, pega o meu e-mail, entre em contato comigo. Se você mora em qualquer lugar do Brasil, pega o teu e-mail, entre em contato comigo. Se você mora nos Estados Unidos, na Bélgica, na França, manda o teu contato. Não importa que você fale outro idioma, nós conversamos com você no idioma que você mandar, porque o Espírito de Deus sabe todas as línguas. E eu vou te dizer mais, bendito seja o Senhor. Manda esse e-mail e eu vou te explicar como é que você tem que fazer. Eu posso te ajudar, porque eu não estou perto, mas eu posso te ajudar. Mas o que mais pode te ajudar é Jesus Cristo, porque Ele está aqui comigo e ao mesmo tempo está aí com você. E para você que entende o português, ou entende o que eu estou falando, leia a Bíblia, comece do Novo Testamento. Sabe por quê? Nós acreditamos toda a Bíblia. Nós cremos desde o Velho até o Novo. Para nós a Bíblia é toda a palavra de Deus. Mas nunca vá em igreja que diga que só ali tem a salvação. Nunca vá em igreja que diz que só ali tem a vida eterna. Isso é mentira. A vida eterna só está em Jesus Cristo. Não está em mais ninguém. Se o homem falar, você vai naquela, que aquela ali tem a salvação, você não vá. Procura na Bíblia. Vá na Bíblia. A Bíblia será a tua bússola. E se você precisar de ajuda, estamos aqui para te ajudar. Em nome de Jesus Cristo, que esta palavra seja para salvação de tu e de todos aqueles que ouvirem ela. Por isso, meus caros irmãos desse canal, eu peço encarecidamente, mande essa palavra para frente, irmão. Por favor, me ajudem a proclamar esse evangelho. Está faltando evangelho no mundo. Mas se você não puder ir, mas se você mandar para um, para outro, alguém vai ouvir, alguém vai entender. E se alguém não entender, por causa do idioma, eu tenho certeza que Deus vai fazer entender de alguma forma, porque a salvação está prestes a se manifestar, mas diferente, agora vindo do céu, para buscar um povo que foi escolhido, que foi comprado com o sangue de Cristo no madeiro da cruz, quando ele ressuscitou triunfantemente e disse, eis que vou para o meu Pai, mas voltarei e não vos deixarei órfãos. Não foi Paulo que falou, foi Jesus Cristo que falou, e o que ele fala, ele cumpre, aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Guarda no teu coração que a honra e que a glória e o que o louvor seja apenas a Jesus Cristo, o nosso amado e único e pessoal Salvador. Amém e amém. Glória a Deus.